Vamos lá, Ana, Globo News. Globo News. A Maria Beltrão fez um comentário aí que indignou muita gente. Já vamos entender por quê, e para entender por quê, vamos ter que ouvir o comentário. É basicamente isso que vai acontecer aqui. Em primeiro lugar, é evidente que todo cidadão tem direito a um julgamento justo, né? E na visão dessa comissão da ONU, visão que depois foi a mesma visão da própria segunda turma do Supremo Tribunal Federal, nesse caso, o juiz Moro não teria sido imparcial. Isso não quer dizer também que o ex-presidente Lula foi inocentado, né? Porque tudo a gente precisa repetir tudo devagarzinho, né? À época que Moro condenou o ex-presidente Lula, tanto o TSE como o Supremo Tribunal Federal confirmaram de fato a condenação. O STJ. Depois julgaram que o foro para acompanhar aquele processo não deveria ter sido Curitiba, e sim Brasília. Naquele momento, e depois principalmente consideraram o Moro como um juiz parcial, o processo deveria começar outra vez. Só que aí prescreveu o caso do triplex. Então é bom a gente separar as coisas, né? Não é porque Moro foi considerado parcial que o ex-presidente Lula automaticamente é inocente. Acabou que o julgamento não foi recomeçado, mas todo cidadão tem direito, isso sim. Faz parte aí das balizas do Estado Democrático de Direito. Muito bem. O que ela está colocando para a gente? O que ela está colocando para a gente? O raciocínio aí é o seguinte, ó. Se uma pessoa tem um processo anulado porque o juiz foi parcial, ou desculpa, porque o juiz roubou, e esse fato prescreve, quer dizer, passou o tempo, mesmo que a pessoa tenha sido vítima de uma perseguição, ela vai ser culpada para sempre. Esse é o raciocínio. E esse raciocínio, não em defesa do Lula, mas em defesa do devido processo legal, ele está moral, jurídica, tecnicamente equivocado. Uhum. Não tem outro jeito de dizer. Mas tem uma coisa mais grave. Porque assim, uma opinião cagada, todo dia eu escuto. É só ligar na Jovem Pan, eu escuto. Mas tem informação errada ali. Aí danou-se. Você está entendendo a diferença que eu estou estabelecendo entre opinião, o que eu acho, o que a Maria Beltrão acha, e o que eu sei, quer dizer, o que são os fatos sólidos, imutáveis? E ela errou nisso. Ela errou na referência aos fatos. E faz muita diferença o erro que ela cometeu. Aqui é sério. Aqui não é mais sobre, ela tem uma opinião que é diferente. Não. É um fato. Na Globo, Maria Beltrão diz que Lula não é inocente após decisão da ONU. Ao abordar o assunto na Globo News, Maria Beltrão também disse que a condenação de Lula foi referendada pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e pelo STF, mas na realidade foram a 8ª turma do TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e a 5ª turma do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que referendaram a decisão da 13ª Vara Federal de Curitiba, que à época tinha Moro como principal nome. Tá, isso faz toda a diferença. Porque invalida o cerne, invalida o centro, invalida o núcleo do argumento dela. Ela quer dizer assim, não foi só o Moro, tá? Também foi o Tribunal Superior Eleitoral. Mas não, foi o TRF do 4 do Moro. Então a informação está errada. A informação está errada. E quando a informação está errada, não tem jeito. Não tem jeito. Tem, né, o correto seria pedir desculpas. Tá? E aí, Ana, entra uma função que o jornalismo brasileiro ignora. E as pessoas, em geral, não compreendem como o jornalismo funciona e também não sabem cobrar isso, que é a figura do ombudsman. O ombudsman é uma espécie de ouvidor, de revisor, de portador da autocrítica da imprensa. É um sujeito com estabilidade no emprego para dizer, esse telejornal informou errado aqui. Aquela opinião foi injusta ali. Esse número estava errado.
E esse cara tem estabilidade por um tempo determinado para ir apontando os erros do jornal em que ele trabalha, né? Um dos poucos veículos que leva isso a sério é a Folha de São Paulo. E eu vou dizer uma coisa para você, tá? Oportunidade para o ombudsman da Folha de São Paulo trabalhar não falta. Porque erro vive acontecendo nessa profissão. Erro vive acontecendo nessa profissão. E não é exatamente uma crítica à Folha, pelo contrário, é um elogio. De que tipo de erro eu tô falando? Isso aqui é grave, ó. Olha isso aí, ó. E agora isso, tá? Essa semana. Colunista da Folha reproduz conteúdo de vídeo de site americano. Ruim, mas quem noticia? A própria Folha, porque tem Uhum. a figura do ombudsman. O texto apresenta a mesma argumentação, encadeia frases de forma semelhante e usa traduções literais da reportagem americana. Não há nenhuma informação substancial na coluna que não esteja no roteiro. Uma comparação indica que, do original em inglês, cerca de 65% do conteúdo foi traduzido e transcrito por Lyon. Muito bem. E aí, se houvesse lá, ia ser tão legal, né? Se tivesse num canal de notícias por assinatura, meia hora por dia, 15 minutos por dia, 10 minutos por dia, tá bom já. Alguém que chega lá e fala o seguinte, ó, a Maria Beltrão foi aí, deu uma opinião para vocês e confundiu um tribunal com outro, beleza? Vacilo nosso, perdão pelo vacilo. Ia ser muito bacana, ia ser muito honrado, porque não há nada de errado em pedir desculpas. De qualquer forma, o comentário da Maria Beltrão expõe a figura dela. Não adianta. Porque aí muita gente vai atrás, né, da pessoa e até da genealogia dela, que importa para a maneira como ela pensa, certamente. Tá? E aqui eu vou trazer uma manifestação do professor Ricardo Oliveira, com quem eu tive o prazer de fazer uma disciplina aí na Universidade Federal do Paraná certa vez. Ele é um estudioso da genealogia da elite brasileira. É o cara que quer saber quem são esses sobrenomes aí, meia dúzia, 12, meia dúzia, uma dúzia, que mandam no Brasil, né? De onde vem, para onde vão? E aí, aqui é uma loucura, eu não sabia. Você sabia que a Maria Beltrão ela tem a ver com o município de Francisco Beltrão, no Paraná? Estão aí desde o Império, Ana. Ricardo Costa Neto. Desculpa, Costa Neto. De onde tirou Costa Neto? Desculpa, gente. Ricardo Costa de Oliveira. A genealogia da jornalista Maria Beltrão, filha do ministro Hélio Beltrão, da ditadura, do AI-5, irmã do neoliberal Hélio Beltrão, possui longa presença no Estado e no poder. A família era uma das mais importantes em Pernambuco no Império, com muitos políticos, diplomatas, com um ramo no Paraná. O desembargador Francisco Beltrão, pai do engenheiro Francisco Beltrão, secretário estadual, juiz de terras, um dos maiores latifundiários nas fronteiras agrárias do Paraná. Como sempre, uma família dentro dos privilégios do Estado ao longo das gerações. A história do Paraná é essa aí, uma história relativamente recente, né, Ana, grilagem, com assassinato de colonos que já estavam ali, etc e tal, né? Então, essas famílias estão por aí até hoje. Imagina um sobrenome famoso aí, desses aliados, ou ex-aliados do Sérgio Moro. Todos eles têm esse histórico aí. As famílias que dizimaram populações aí para tomar conta de um ou outro pedação de terra no interior do Paraná. E aquele Hélio Beltrão, irmão dela mencionado ali, Ana, é do Instituto Mises. É um tarado da privatização. A galera fala assim, Petrobras, fica, ai, Petrobras privatizada. Olha lá, ó. E tá aí ela, ó, visitando o instituto, né? E, né, o que eu diria que a Maria Beltrão ela representa em grande parte aquele espectro de opiniões que pode ser emitido dentro da mídia hegemônica, porque tem um espectro que fica fora, fica absolutamente fora, né? Para ter espaço nesse jornalismo corporativo para opinar, repórter não, tá? O que tem de repórter de esquerda aí não é brincadeira. Só que aí não pode opinar, só os fatos, entendeu? Para pegar o microfone ali e sair opinando, confundindo um tribunal com outro, sabe, sem querer querendo,
aí só um espectro ideológico ganha essa permissão, Ana. É assim desde sempre no Brasil. Nossa, tem muita coisa para falar sobre isso, assim. Eu vou focar numa coisa, assim, também. Opinião, né? Ok. Mas é engraçado como, né, em alguns momentos o jornalismo se apoia, né, na presunção de uma imparcialidade, em outros momentos se permite, né, expor, né, uma opinião, enfim, que decide mais do que a justiça, né? E acho que o exemplo disso é o clássico caso, né, da pessoa pega com drogas, né? Quando é um pobre, negro, periférico, traficante na manchete. Quando é um rico, a outra profissão, é suposto traficante, né? Tudo com muito cuidado, né? Para evitar o processo, né? E quando é um ex-presidente que tem aí é uma questão de caráter ideológico, não vale mais a presunção de inocência, vale a presunção de culpa, que aliás foi a base do julgamento todo. De novo, a gente já falou isso ontem, né? E tem repetido isso. Não é sobre a inocência ou a culpa do Lula. Isso não está em questão. Está em questão, houve devido processo legal? A gente já vem vendo que não houve há muito tempo e agora a ONU decide, né, e solta uma decisão dizendo que não houve devido processo legal. E é sobre isso. E vou repetir também, se você tem convicção de que o Lula é um ladrão, que ele roubou, que ele é corrupto, que é isso, que é aquilo, tudo bem. Mas você, então, fique muito indignado com o Sérgio Moro, porque como juiz, ele falhou, ele fez tudo errado. Se as provas para você são tão contundentes, se é tudo tão claro, óbvio, todos sabem que o Lula é culpado, culpe o Sérgio Moro, porque ele não foi capaz de conduzir um processo de forma correta, legal, e levar esse processo ao cabo como você acha que ele deveria ter levado.